Canal Futebol Alagoano para sempre. Sempre, 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 sempre. Recordar é viver, 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 viver. Walter Luiz. Xavier foi um dos grandes jogadores da história do futebol de Alagoas. Perigoso atacante que marcava muitos gols. Natural de Penedo, jogou nas equipes da cidade e também vestiu as camisas de CRB, CSA e equipes de outros estados. No dia 11 de agosto de 2016, entrevistamos Xavier na Rádio Correio de Maceió. Ele contou a sua história no futebol. Uma raridade sonora que vamos ouvir a partir deste momento. Nos anos 60, o jogador chamava a atenção de todo mundo, né, gente? Ele ficou marcado como um grande craque do Penedense, mas também defendeu a equipe do CRB. E passados tantos anos, nunca mais se ouviu falar dele. É com ele que estamos aqui o craque Xavier, o Flecha Negra, grande jogador dos anos 60. Boa tarde, Xavier. Boa tarde, irmão. Xavier, você está onde neste exato momento? O quê? Onde você está neste exato momento? Em que cidade? Na minha casa mesmo, no meu local. Penedo. Penedo, é. Xavier, você é filho de Penedo? Você nasceu em Penedo? Sou filho de Penedo, nasci nessa terra boa. Você, Xavier, eu estava lendo uma vez sobre você. Você começou a jogar bola com 10 anos. Isso foi pelada? Foi aonde? Onde você começou a dar seus primeiros chutes sem uma bola, Xavier? Rapaz, eu comecei em escola. Em escola passei a ser jogador de pelada do Santa Cruz de Penedo. Santa Cruz era um time amador e eu fui conduzido para o Esporte Clube Bahia do Santa Cruz. Santa Cruz. O que aconteceu com o Santa? Acabou, Xavier? Santa tá fechado, pai. Tá fechado. Colocaram até uma igreja no local, mas tá bonitinho agora. Falta de verba, né? Falta de verba. Xavier, desculpa a indiscrição, mas qual é a data do seu nascimento? Quantos anos hoje está o Xavier? A minha data é 28 de agosto de 38. Domingo eu estou fazendo 78 anos. 78. E com toda a saúde aí em Penedo. Graças a Deus. Xavier, é verdade que você teve 20 irmãos? Por 20 irmãos, é certo. Você e mais 20? Tem 10 vivos ainda. Tem 10 vivos? É, isso aí. Muito bem, Xavier, me diz uma coisa, esse Flecha Negra, esse apelido, começou quando? Quem colocou, você sabe? Flecha Negra saiu de lá de Salvador, né? Eu jogava no Bahia na época e de lá vim para o Penedense. E aconteceu quando eu cheguei aqui, os alagoanos viram eu tão rápido, aí tem que botar um apelido, aí botaram Flecha Negra do futebol alagoano. Antes de jogar futebol, é verdade que você trabalhou em navios? Trabalhei, fui embarcado no navio que fazia a linha daqui para o sertão. Mas pelo Rio São Francisco? É, sim. É claro que é pelo Rio, né, Xavier? É isso aí. Pela estrada não dava? Dava não. Fazia o quê nesse tempo o navio ia tranquilo pelo São Francisco? Era uma tranquilidade para o nosso povo pobre, não? Que era barato as passagens. Nós saía daqui segunda-feira, voltava na quinta-feira. Muito bem, Xavier, quais as equipes você defendeu na sua carreira? Começou no Penedense? Comecei no Santa Cruz. Santa Cruz. Pronto. Aí fui profissional na Bahia em 60. Joguei 4 anos em Salvador, jogando no Botafogo e no Fluminense de Feira. De lá vim para o Penedense. Eu voltei para o Penedense em 64. Joguei no Penedense, depois passei para o CRB, voltei para o Penedense de novo, voltei para o CRB, ficou naquela confusão, depois voltei para o CRB, joguei 3 anos no CRB. Depois do CRB eu fui para Botafogo da Paraíba, lá fui campeão paraibano. Depois recebi um telegrama de Itabaiana em 69, fui campeão sergipano em 69 em Itabaiana. Foi os clubes que eu joguei. Agora, Xavier, você foi um craque, você jogava muito. Como é que hoje, Xavier, você vê assim, por exemplo, qualquer jogador aqui do CRB, do CSA e ganha, por exemplo, o Zé Carlos aqui, que não faz nada em campo,
sai vaiado, ganha seus 50 mil. Aí no Sport, no Bahia, jogador ganha 100 mil, 200 mil, jogador lá no Sul ganha 500 mil. Pelo que você jogava, Xavier, eu imagino que hoje em dia, se você jogasse, você ganharia uns 600 mil reais. Como é que você vê hoje, Xavier? Você às vezes analisa assim, puxa, eu jogava tanto, antigamente ganhava tão pouco, e hoje os caras não jogam nada e são milionários. Como é que o Xavier vê essa questão? Você, digamos, jogou na época errada, Xavier? Para bem dizer, joguei na hora certa. Agora, porque naquele tempo o jogador não era valorizado não, entendeu? Sim. Agora, o que acontece é que o dinheiro era muito, mas a gente jogava com amor ao futebol. Hoje o cara joga com amor ao dinheiro. Joga demais e não faz nada e ganha dinheiro. Naquele tempo ninguém ganhava nada, só tinha coragem de lutar. Eu sei. Ô Xavier, é verdade que tem muita coisa que te ouve falar, né? Ao longo dos anos, eu vou guardando na cabeça e eu digo, o dia que eu entrevistar o jogador, perguntar tudo, saber se é verdade ou não. Que você veio do Penedense para o CRB, quando chegou na rodoviária, o pessoal do CSA foi lá por baixo dos panos, levou você pro Mutange? Vou contar essa história que é bonita. Eu saí, cheguei na rodoviária, aí tinha um senhor do CSA, um dirigente, né? E me apanhou e levou lá para o Mutange, né? Mas você não veio pro CRB, ele mas falou que era o CSA. Não tinha ninguém para me apanhar, esse cara parece que já sabia, foi me apanhar lá e levou lá para o CSA. Fiquei lá uns 6 jogos e fiquei com o tempo era o tempo do coronel Nilo Floriano Peixoto, era o presidente. Passei esses 6 jogos lá e depois, uma madrugada, o CRB mandou um táxi me apanhar e eu saí a toque de caixa, me mudei do Mutange para o CRB. E jogou no CRB? Joguei no CRB, fiquei no CRB. Xavier, em 1965, você teve a honra, acredito, de participar de um jogo que faz parte da história do CRB, foi aquele amistoso com o Santos, onde o Pelé jogou na Pajuçara em 25 de julho de 1965. Isso aí. Um jogo, infelizmente, que o CRB perdeu de 6-0. Não deu para segurar o Negão. Jogava muito mesmo Pelé, Xavier? Como foi aquele jogo? O que é que você lembra deste jogo CRB e Santos, Pelé na Pajuçara em 25 de julho de 65? O que acontece é que o CRB estava jogando bem o primeiro tempo, bem mesmo. Lá, elas, como dizem, os dois times estavam jogando bem. Mas o povo começou a vaiar o Pelé, e o Pelé se encabulou, começou logo a fazer. Fez 2 gols e não vi mais esses gols, porque eu tinha saído no segundo tempo, no primeiro tempo. Entrou o Maitá no seu lugar. Enquanto eu estava tomando banho no chuveiro, de repente gol. Eu digo, não vou ver os gols, já está 2-0. Quando cheguei lá no campo, 3-0, foi Pelé, fez 2, Peixinho, o nosso irmão Coutinho, né? E Coutinho e Pepe fizeram os gols e eu estava lá apreciando. Depois que eu saí, estava apreciando lá na arquibancada. Você teve algum diálogo com o Pelé antes do jogo? Chegou perto e falou alguma coisa, ou ele falou alguma coisa com você? Rapaz, aqui é quente, esse estádio é pequenininho. Teve algum diálogo? Você conversou alguma coisa com o Pelé? Você lembra de ter conversado com o Pelé? Só aquela apresentação de falar um com o outro, pronto. Ele jogando na mesma posição que eu jogava, e a amizade foi aquela mesma. Ele passou alguma vez por você assim? Deu algum livro de você? Não, passou não. Passou não? Não. E tinha muita gente naquele dia, rapaz, sabe? E casa cheia, mano. Foi um jogo que marcou a sua carreira. Foi isso aí. Xavier, tem assuntos bons, né, que é bom de falar, tem aqueles assuntos chatos. E fazendo aqui um levantamento do que eu tinha sobre você, aí conversando com o Lautinei, vendo os arquivos aqui, um assunto bem chato, mas que também é coisa que eu ouvi falar. Queria que você confirmasse ou não. É uma coisa muito que até é repudiável, mas que existe, que é o racismo. Tem 3 histórias aqui que eu tenho nos meus arquivos, que é para você confirmasse. Uma que você foi para o Náutico, chegou no Náutico, que chegou lá, se apresentou, disseram, olha, usaram essa expressão, negro aqui não joga. Outra que no CRB, teve um baile de carnaval, na sede do CRB, você chegou no palco, aí um conselheiro pediu, olha, é bom você sair, que você é moreninho, e se o pessoal que está lá de fora, moreninho, ver você aqui, vão querer entrar também. E outra no Galícia, da Bahia, que é um time de origem espanhola, e você chegou lá também, e por ser moreno, não quiseram. Esses 3 casos, que a gente lamenta muito, são essas histórias verdadeiras, Xavier? São verdadeiras. Está bem contada, viu? Foi exatamente assim. Foi, aconteceu isso tudo. Como foi no CRB, essa questão do baile? Como foi lá no baile do carnaval? Foi como? Foi no CRB mesmo, mas é porque o CRB era assim, né?
a torcida e a diretoria não aceitava a cor escura não, né? E na hora que eu entrava, ficava, mas quando é com pouco, aí vinha aquela decisão para me retirar, aí fiquei assim um pouco olhando, aí eu digo que eu já sei o que é. E nisso eu fiquei. Como é que você se sentia depois que acontecia isso? Hein, Xavier? É? E quando acontecia isso, você ficava bem triste, né, Xavier? É um caso sério. A gente fazendo tudo pelo clube e acontecer com uma diretoria, um caso desse, fica até vergonhoso para mim e para o clube, né? Eu sei, Xavier, eu tenho um registro assim que você sempre foi um jogador exemplar, treinava muito, não bebia, se cuidava, até na alimentação. Sempre foi adepto de uma boa alimentação, mas a gente ouve falar que nos anos 60, 70, tinha muito jogador que fugia, ia pra zona atrás de mulher, ia tomar cachaça. Você conviveu com jogadores assim, você chegou a dar conselho para algum jogador, pra ver que hoje a gente sabe, muitos que se meteram nessa vida hoje não tem nada, não tem família, se perderam, não seguiram o seu exemplo de sempre um jogador exemplar. Você conheceu muitos jogadores assim, Xavier? Rapaz, teve vários jogadores desse tipo, mas o que acontece é que eu era o mais exemplar, como diz a história, é quem tomava conta desse jogador. Até nas concentrações ele surgia numa véspera de jogo para ir tomar cachaça. E isso é a história do futebol de hoje, que a gente vê, né? É na droga, nas coisas mais ruins do mundo. Xavier, você em 76, você jogou no Santa Cruz de Penedo, não foi já veterano? Foi. 74 e 75. 75. Eu estou aqui com a escalação, que tem você aqui, um jogo ainda em 76. Ó. Moisés, Ricardo, Edivaldo, Zé Unilson, Canhoto e o Santa Cruz. Sérgio, Santos, Zé Carlos, Xavier, Paulo e Jorge. É você, esse Xavier. No Santa Cruz. Hein, Xavier? Quem? Essa escalação. Teve um jogo, Penedense Santa Cruz, no Alagoano, que o Penedense ganhou de 10-1. Estou vendo aqui na escalação um Xavier. É você? Eu estava nessa história. Agora, o que aconteceu, Xavier, que na época eu ouvi falar que o Santa Cruz abriu o jogo, facilitou, era um clássico, era uma rivalidade. Como é que o Penedense, Xavier, e você que é um craque em campo, seu time perdeu de 10-1? O que aconteceu nesse dia, Xavier? Rapaz, o que aconteceu, que fizeram aí um negócio, mas sabia que eu era diferente dos outros, não me contaram essa história, né? E eu jogando e gol, e os caras até davam a bola pro cara fazer gol do Santa Cruz, e eu sem saber. Depois do jogo é que disse que foi um combinado que fizeram para o Santa Cruz o Penedense não ser desclassificado no campeonato. Eu achei uma vergonha para mim, para a diretoria que fez um negócio dele. Se foi os jogadores ou a diretoria sabia? A diretoria, o jogador não tem condições de fazer um negócio dele. Mas o jogador que está em campo, algum jogador teve que colaborar, né? Mas ficou nisso, se teve algum combinado por fora, aconteceu. Infelizmente, e você depois do jogo tomou conhecimento? Vim conhecer depois do jogo. Muito bem. Xavier, em 66, Penedense fez aquele timão, foi vice-campeão alagoano, você foi artilheiro do campeonato alagoano. Interessante, teve um jogo que o Penedense ganhou de 7-0 do Asa, aí você fez até alguns gols. Nesse dia o Penedense jogou de Lessa, Marcos, Nilson, Denaci e Tavares, Zé do Vai, Bel, Casca, Paulo Minas, Xavier e Carlinhos. Penedense 7, Asa 0, dia 7 de agosto de 66, a maior goleada da história do Penedense sobre o Asa. Xavier, eu sei que faz muito tempo, né? Já são 50 anos desse jogo. O que Xavier lembra desse jogo? Penedense 7, Asa 0, quando você fez aqui, tô vendo 2 gols, Xavier. Mas eu me lembro, foi uma partida excelente, porque antigamente o Asa nunca ganhou com o Penedense, não. Foi a coisa mais difícil do mundo era o Asa. Todas as partidas que a gente ia na Piraca, jogava aqui em Penedo, o Asa perdia. E apareceu essa história e a gente chegou lá junto, né? Exato. Agora, vendo aqui a campanha, Xavier, do Penedense 66, é uma coisa bem estranha, porque vocês ganharam do Asa de 7-0, né? Mas só que 2 meses antes, lá em Capela, vocês perderam para o Capelense também de 7-0. Aqui o Capelense, Capitão Janaci, Lula, Zé Cláudio Massagana, Bernardino e Vailton, Vandinho, Corino, Carol e Gilberto. Penedense, Lessa, Marcos Tavares, Denaci, Nilson, Zé Carlos e Joelzinho, Carlinhos, depois Chico, Xavier, Paulo Minas e Paraná. Como é que um time, Xavier, ganha de 7 de um, perde de 7 para o outro? O Capelense era muito forte, ou aconteceu alguma coisa neste jogo que vocês perderam de 7-0 para o Capelense? Mas
foi assim, aconteceu porque futebol é assim mesmo. Você vê que os grandes dão nos pequenos de 7-0, os pequenos também dá de 7-0. A gente ficou até um pouco assim, diferente, porque a gente dá de 7-0, leva de 7-0, mas depois a gente concluiu no riscado do futebol e chegamos lá e fomos lá, o vice-campeão do estado, porque teve luta, teve a presença da diretoria, tudo, e foi uma coisa linda o ano 66. Agora, dizem, viu, Xavier, que se em 66 as finais fosse um jogo aqui em Lau, o Penedense seria campeão, mas os dois jogos pro CSA foram aqui, foi um arrumadinho, porque esses dois jogos foram aqui, hein, Xavier? CSA e Penedense, os dois jogos, afinal, os dois aqui em Maceió. Ainda fizeram essa marmelada, viu? Ainda colocaram um avião para vender um jogador que era o meu companheiro de lado, que era Paulo Minas, que vinha de avião, e fizeram aquela coisa, nós tivemos que botar jogador substituto, que não era ganho, nós apanhamos 3-0 e parece que 2-0 nesse campeonato de 66. Foi uma coisa horrível. O treinador do Penedense, Xavier, ele era um próprio jogador, não era em 66? Não, ele jogava, foi jogador do Penedense, mas não era mais jogador, não, era treinador. Era Marco, um gangueiro, como eu disse, era Marco, mas nós tínhamos cheio de munganga. Ô Xavier, eu tava vendo, você aliás é um dos poucos jogadores de futebol de Alagoas que tiveram uma reportagem na revista Placar. Você, teve o Soareste, o Tadeu, o Joãozinho Paulista, poucos jogadores. Você teve esse privilégio. Como foi, Xavier? Você foi em 77, você foi convidado pela revista Placar, foram aí fazer uma reportagem com você, e na época, sair no Placar era ser conhecido no Brasil inteiro, Xavier. Como foi essa que surgiu? Que lhe convidaram, como foi essa entrevista pro Placar na época, Xavier? Essa entrevista do Placar foi depois do ano que eu fui o artilheiro de 66 e essa revista apareceu. Então, para mim é o dado que eles apanharam e fizeram esse Placar e me colocaram em prática, né? E você ficou conhecido no Brasil inteiro, né? É, isso aí. Ainda tem esse Placar aqui em casa. Eu ouvi falar uma vez que na época aqui, em 77, o prefeito de Penedo, acho que era José Paulo Borges, e o presidente o presidente Penedense, né? Que era José Paulo Borges. Era. E o prefeito Raimundo Marinho, não era isso? É isso aí. E os dois, eu estava vendo uma reportagem, falaram o seguinte: que iam trazer um grande clube do sul do país no dia que você fosse encerrar a carreira. O seu encerramento seria com um jogo histórico, por tudo que você fez com o futebol. Eu quero saber isso. Houve esse jogo de despedida para você? Ou houve uma festa de despedida, como acontece com os grandes jogadores, ou não, Xavier? Você parou de jogar, não teve nada, nenhuma comemoração, porque o prefeito e o presidente, na época, prometeram. Eu estava vendo uma reportagem sobre isso. Aconteceu esse jogo em sua homenagem? Aconteceu porque, na época, ele tinha morrido, né, o nosso prefeito, Raimundo Marinho. E se deu por esquecido e ficou nisso mesmo. Aí não teve um jogo de despedida para você? Não teve, não. Muito bem. Ô Xavier, tem muitos jogadores independentes que ficaram na memória, assim, o torcedor fica curioso de saber o que aconteceu, onde andam esses jogadores. Por exemplo, Luiz Baldão, mora em Penedo ainda? Mora aqui, é meu vizinho aqui, há pouco ao lado aqui, lá junto da sede do Vasco, do Amador. Ele faz o que hoje, o Luiz Baldão? Ele não está fazendo nada, está aposentado e está só dando as passadinhas dele. Ah, muito bem. O Zé Nilson, aquele zagueiro grandão, cadê o Zé Nilson? Zé Nilson, ele mora num bairro diferente do meu, mas está bem. Agora está paralítico, está andando de muleta. Eu sei. Zé Nilson. Tinha um jogador com nome interessante que eu gostava, o Casca. O que aconteceu com o Casca? Eu tive há poucos anos, 2 anos atrás, no sepultamento dele. Ele morreu lá em Anadia. Há quanto tempo? Com 2 anos. 2 anos, que pena. O Buá, aquele Buá. O Buá ainda mora aqui, no bairro aqui, perto do bairro Santa Luzia, que é aqui onde eu moro, Penedo. O Iaié, era Iaié o nome? O Iaié é vivo, mora aqui também. O Iaié é de Penedo. É. Agora, Xavier, me diga uma coisa, um fato muito triste aconteceu no Carnaval de 78, né, que foi o assassinato do jogador Coco, né? Sim. E o Coco na época tinha 26 anos, inclusive ele veio aqui para o Hospital dos Usineiros, levou um tiro no pescoço. E na época aqui o doutor Ageu Pessoa, doutor Técio Gomes, doutor Ricardo Melo tentaram, mas não conseguiram. E o Coco faleceu. Eu ouvi uma reportagem na época, teve até um jogo do Serviço SA, um amistoso que de cada ingresso foi tipo assim, R$1 para ele. Na época Cruzeiro foram 9 mil para ajudar, e diziam que ele não tinha INSS, que a família ia ficar desamparada tal.
Aí eu fico com essa curiosidade até hoje, assim, o que aconteceu, assim, a família do Coco? Ele deixou a família desamparada, o que aconteceu com a família, os familiares dele, filhos, ainda moram em Penedo, Xavier? Do Coco, que infelizmente foi assassinado nesse carnaval de 78. Teve um problema com ele, que jogaram ele dentro de uma caixa, como é que diz, meu Deus? Um buraco cheio de água, jogaram ele dentro de lá ele morreu e a gente depois apareceu morto dentro de uma cisterna. O Coco? O jogador Coco, Xavier, você tá falando? Era jogador Coco, era o lateral direito. Ele era de Penedo. Ele era de Penedo mesmo, né, Xavier? Era filho da terra. Xavier, me diz uma coisa. De todos os dirigentes com quais você já trabalhou na carreira, qual foi o dirigente assim que você considera foi o melhor, dava sempre apoio ao jogador, era sério, era correto, e teve algum dirigente assim que não foi um bom dirigente, que lhe enganou, que você não guardou boas recordações? Qual foi o melhor dirigente com quem você já trabalhou e o pior dirigente, Xavier? O melhor dirigente que nós tivemos aqui em Penedo só foi um irmão nosso que morreu aí em Maceió, Zito Sarmento. Foi um dirigente que dava todo apoio a gente e não deixava a gente sozinho, sempre acompanhando a gente. E teve algum assim que você não considerou um bom dirigente? Hein, Xavier? Algum que você não considerou um bom dirigente, Xavier? O dirigente, eu acho, todos os dirigentes foram os iguais, né? Todos. Não teve melhor do que o outro, não. Foi uma coisa só. Por que você não ficou mais tempo no CRB, Xavier? Tem jogadores que ficaram 5, 6, 10 anos. Você jogou e depois saiu. Por que não ficou mais tempo no CRB? Eu joguei 3 anos no CRB, entendeu? 3 Mas anos. eu sempre fui aquele jogador que fazia gol. Eu saía de um lugar para outro. Quando terminava o campeonato, eu já estava em outro clube. Nunca parei em clube nenhum, não. É só ganhando o campeonato. Naquele tempo, o jogador ganhava bicho, Xavier? Tinha bicho? O bicho, às vezes aparecia e às vezes o bicho se escondia. Às vezes, né, Xavier? Xavier, em 71 você foi campeão do torneio Início, né, no Rei Pelé. Era uma festa muito bonita, antigamente, torneio Início. O que é que o Xavier lembra do torneio Início de 1971? Todas as equipes jogava 15 minutos, né, de cada tempo. Se fosse empate, ia para os pênaltis e tal. E o Penedense foi campeão dos primeiros títulos da história do estádio Rei Pelé. Xavier participou. Lembra o que do torneio Início de 71, Xavier? Mas foi uma coisa linda esse torneio início lá no Rei Pelé, porque todos os clubes, era a base de uns 10 clubes disputando um com o outro, e no fim terminou Penedense e CCE de Palmeira do Zinho. O jogador do CCE batendo pênalti, porque antigamente só batia pênalti um jogador. E a um batia os 5, o outro... E nós chegamos a 15 pênalti, eu bati 15 e o meu amigo de lado bateu 14. Então, o campeão do torneio início de 71 foi o Penedense. E nesse jogo com o CSE, o Penedense jogou de Benildes, Lula, Luiz Baldão, Zé Carlos Eié, Gilberto Bené, Simões, Nem, Xavier e Zé Maria. Treinador Marcos Lobo. Era o treinador. Então você bateu 15 pênaltis. 15 pênaltis. Nessa época, um jogador ia, batia 5, depois do outro time ia e batia 5. Não era assim, batia um de um time e de outro, não. 5 não, era 5. Hoje é 5 jogadores, né? Sim. Depois, quando termina, bota os 2 goleiros. Era só um batedor de pênalti. Mas assim, Xavier, eu falo assim, por exemplo, ia começar a bater os pênaltis. Ia o jogador de um time e ele já batia os 5 direto? Não, ou batia um e o outro batia um e um, né? 1 e 1. Ia bater o mesmo jogador. Batia o primeiro, depois ele batia o primeiro e saía até quando terminasse o erro, né? Quando o erro chegava, aí desclassificava o clube. Eu sei, Xavier, qual foi o gol mais bonito que você fez na sua carreira? Que você lembra assim, o gol mais bonito? Mas até aqui, o gol mais bonito que é uma certa jogada. Eu dei um chute de uma área, da área grande, a bola subiu e eu cheguei junto. A bola bateu na minha cabeça e entrou. A bola subiu mais de 10 metros, quando desceu, bateu na minha cabeça e entrou. Eu corri quando a bola bateu na trave, e foi o gol mais bonito que eu achei na minha vida. Aqui em Alagoas, Xavier, se for jogar assim CRB e CSA, você tem preferência por algum? Você torce pelo CRB, pelo CSA, ou tanto faz pra você o resultado, não interessa? É um negócio que eu toda a vida, para bem dizer, fui azulino. Agora, que a minha sorte
foi jogar no CRB, que eu ia também, o CCA me cobiçava demais, mas eu não tive condições de ficar lá, não. Qual o segredo da saúde do Xavier? Eu falo com pessoas de Penedo, Xavier, segredo... que às vezes parece que tem 50 anos, quem vê o Xavier andando, é um quarentão, tá em forma. Qual o segredo do Xavier, dessa sua forma hoje em dia? O meu segredo da minha história, da minha vida, é Deus, porque Deus ensinou a gente ter cuidado com a vida. E eu até hoje tenho cuidado com a minha vida. Não bebo, não fumo, não jogo, nem pinto sete, nem nada. E durmo na minha hora certa. Quando passa por 9 horas já estou cochilando. Mas o meu trabalho eu nunca deixei. E hoje eu ainda estou 10 voltas aqui na Praça Santa Luzia, que é uma praça aqui, onde era o campo do Vasco da Gama. Eu dou 10 voltas todo dia. Quando eu não dou, fico doente. Agora é 78 que eu vou fazer agora no dia 28 de agosto. É uma graça de Deus. Muito bem, Xavier, só para encerrar aqui, eu tenho em casa, há alguns anos estava acompanhando a ESPN Brasil, que é uma TV a cabo. Ela fez uma reportagem com diversas equipes à margem do São Francisco e fizeram com Penedense. E você, eu tenho a gravação em casa, você foi entrevistado pelo repórter lá da ESPN TV. Deixa eu colocar aqui só a gravação do que você disse naquela época aqui, Xavier. Vamos ouvir o que o Xavier disse lá nessa reportagem lá para a ESPN Brasil. Vamos ouvir a gravação, como foi, o áudio aqui. Sua atuação desperta até a atenção do velho Xavier. O Flecha Negra, ídolo da cidade, foi o artilheiro da equipe de 1966, que foi vice-campeã alagoana. Isso aí, sempre o povo diz, flecha negra é flecha negra mesmo. Hoje tá uma coisa difícil, não sabe nem bater na bola. O Xavier botava era goleiro e bola e tudo pra dentro da rede, né? Dentro da rede, tava forte, demais até. Xavier, é verdade que você botava goleiro, bola e tudo pra dentro, Xavier? Hein, Xavier? Teve algum jogo assim que você chutou que entrou goleiro, bola e tudo, é verdade isso? O telefone tá fugindo muito. Fugiu um pouquinho. Quando você deu a entrevista na ESPN, você disse que no tempo que você jogava, que você chutava a bola, entrava goleiro com bola e tudo. Aconteceu de você chutar tão forte assim que o goleiro pegou e caiu dentro do gol com a bola? Já aconteceu isso, Xavier? Hein, Xavier? Ficou baixinho, né? Xavier? Tá bom, Xavier, ficou um pouco baixinho. Tá ouvindo agora, Xavier? Pois é, isso que eu tô dizendo. Tá um pouco baixinho, a gente não tá ouvindo bem não, porque o telefone é um negócio. Mas só pra encerrar, Xavier, você uma vez dando uma entrevista na ESPN Brasil, que é uma TV a cabo, você disse que no seu tempo que você chutava tão forte que entrava goleiro, bola e tudo, você disse na entrevista ESPN. Isso é verdade? Já aconteceu um caso assim, Xavier? Você jogando, chutar tão forte de entrar goleiro, bola e tudo? Acontece. Certa jogada eu saía correndo, porque eu gostava de correr com a bola, e na hora eu chutava, entrava eu, goleiro e tudo dentro da rede. Isso aí é verdade. Xavier, olha, foi um prazer ter conversado com você. Desde garoto eu sempre ouvi falar do Xavier. Aqui, quando se fala dos grandes jogadores da história do futebol, tem que se falar do Xavier. Quando aí em Penedo alguém for escrever um livro do penedense, sua foto tem que estar na capa, porque você simboliza essa tradicional e centenária equipe. Então parabéns, Xavier, por tudo que você fez pelo futebol de Alagoas, pelo jogador correto e homem correto que você foi, sempre exemplar, nos treinamentos, no comportamento, dentro e fora de campo, um exemplo hoje para os jovens. Parabéns por tudo. Muito obrigado, Xavier, por ter participado aqui do programa Craques do Passado da Rádio Correio de Maceió. Prazer, meu. Muito obrigado por tudo isso que aconteceu hoje. É uma graça de Deus, e a todo desportista e cidade vizinha que ouve a Rádio Correio, o meu boa tarde. Muito bem, valeu. Tá aí, gente. Xavier, o Flecha Negra, jogador dos anos 60, artilheiro do Campeonato Alagoano de 66, jogou no CRB, enfrentou o Santos de Pelé, campeão do torneio início de 71, jogou no Bahia, Botafogo da Paraíba. E o fato triste, esse fato que ele contou, né, gente? Eu tinha ouvido falar disso, achava que não era verdade, do racismo que ele sofreu no CRB, no Galícia e no Náutico. O Náutico nem chegou, foi contratado, quando chegou lá que viram que era moreninho, não quiseram. O CRB pediram para se retirar de um baile de carnaval, porque ele lá, os outros morenos estavam fora e vendo ele lá, queriam entrar também.
E no Galícia, o Galícia era o time espanhol, contratou o Xavier. Quando o Xavier chegou lá, não aceitaram o Xavier. A gente lamenta muito esses fatos. Então ouvimos aí o Xavier, o Flecha Negra. Acho que tem um gol aqui para fechar. Olha, é uma gravação bem antiga. Tentar ouvir aí, Foguinho, esse gol aqui do Xavier. Vamos ver se tem como... Para o Abama, atenção, bola cruzada. Vai para Xavier, pro gol! Xavier! A bola sobrou para Xavier na pequena área. Pelo lado esquerdo, ela tirou de pé direito. De chave, o balão estufou o barbante quando o nosso cronômetro estava 32 minutos da fase complementar. Xavier